Então, a gente começa com as preces, né? Então, antes de a gente fazer as preces, a gente pode trazer a consciência para o corpo, percebendo o lugar onde nós estamos, esse momento presente. Abrindo espaço para a gente estudar o Dharma, essa coisa extraordinária, extraordinária. E a gente, então, começa se sentindo na presença de Guru Rinpoche, do Buda, da Sangha. O Lama Santen diz que onde a Sangha se reúne, o Buda está presente. Então, a gente pode se sentir na presença do Buda, quando está na presença da Sangha, para estudar o Dharma. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Eu vou cantar a melodia do Lama Sonan, que esquenta meu coração. Hum Orgen Yuge Nujansam Pema Ge Sardum Polayam Senchogi Modrubnye Pema June She Sudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadrupki Jingilapchi Shiksuso Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yuge Nujansam Pema Ge Sardom Polayat Senchogi Madrubnye Pema Juni Jesudra Kurtukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilapchi Shiksuso Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Kapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Rola Penti Sangye Drupasho Sangye Chodan Sochi Chonamla Janchu Bardu Dagni Kapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sangye Drupasho. Então, agora a gente vai hoje passar para o terceiro pensamento transforma a mente. Nada mais, nada menos do que o karma. Tema quente, né? Então, lembrando, né? Primeiro, o pensamento transforma a mente, a natureza humana preciosa. Tem uma sequenciazinha que o Lama Santen contava, né? O primeiro pensamento transforma a mente é a vida humana preciosa, né? Então, nós dispomos de uma condição perfeita para praticar o Dharma. Porém, existe a impermanência, que pode fazer tudo girar, porque a qualquer momento uma semente kármica pode florescer e arrastar a gente para outro canto, porque a natureza do samsara é sofrimento. Então tem um encadeamentozinho assim, né, para a gente se lembrar dos 4 pensamentos que transformam a mente. Então hoje é a vez do karma, né? Deixa eu abrir aqui.
Está. Vamos ver se a gente consegue ler, né, tudo que está escrito aqui com karma. Gente, deixa eu só dar uma notícia para minha aluna que ficou preocupada comigo. Tava chovendo tanto em São Paulo que realmente dava medo de andar. Aí tem uma aluna que desculpa, falou assim, eu sei que é meio papo de mãe, mas só me fala se você chegou bem. É verdade, né? Tava realmente complicado o negócio. Vocês estão enxergando bem aqui? Ou será que eu... Não? Não, mas vocês estão enxergando a tela, né? Tá, o livro está compartilhado, né? Tá, mas eu podia aumentar um pouquinho, eu sou meio ceguetinha, mas... Ah, obrigada. Deu? Melhorou? Deu. Tá. Então, terceiro pensamento, né? O karma. O que a gente precisaria se lembrar com respeito ao karma, né? Então, nossas ações virtuosas e não virtuosas, brancas e pretas, mega incorreto aqui, né? Tecem o padrão das nossas experiências no samsara. O que determina se encontraremos prazer ou dor, ou chegaremos às alturas ou às profundezas da existência cíclica, é a qualidade da nossa própria conduta em incontáveis vidas passadas. O karma é o jorrar inevitável de resultados vindo de causas. Ao compreendermos as forças do karma, ao purificarmos a negatividade e ao ajustarmos nossa conduta ao que é positivo, estabeleceremos uma poderosa bússola espiritual que nos servirá até que alcancemos o próprio limiar da iluminação. Quer dizer, o karma ele opera dentro da lógica da causalidade, né? Enquanto nós não estivermos liberados, ou seja, enquanto nós estivermos sujeitos ao sofrimento do samsara, né? A gente vai estar sujeito aos resultados das nossas ações virtuosas e não virtuosas, né? Então, até chegar nesse ponto, é bom a gente cuidar, né, do karma que a gente está a cada instante gerando, né? O Buda iluminado foi para além do dualismo kármico, a fim de atingir um estado infinitamente positivo, tão radiante, que até mesmo seu reflexo pode despertar nossa experiência do estado búdico. Nós mesmos aspiramos por esse estado exaltado, porém o caminho que leva à revelação absoluta do estado búdico requer uma assídua atenção ao karma. Como disse o próprio Guru Rinpoche, embora minha visão seja tão elevada quanto o céu, meu discernimento da conduta correta é tão fino quanto farinha. Então, até que a gente atinja a iluminação, a gente vai estar sendo impulsionado para frente e para trás pelo nosso karma, né? E, portanto, a nossa conduta, ela é muito importante, né? Durante incontáveis vidas, cada ser senciente tece uma teia kármica tão extensa que o padrão não pode ser percebido em sua totalidade. Muitas pessoas vivem com medo por causa de forças kármicas desconhecidas, sofrendo todo tipo de medos inexplicáveis e fobias. Para superarmos a perplexidade e o medo, para purificarmos o karma passado e criarmos condições desejáveis, deveremos reconhecer que a nossa situação resulta de nossas próprias ações. O reconhecimento traz uma certa liberdade, por não mais nos permitir atribuir o que nos acontece a forças além do nosso controle. Algum poderoso deus ou demônio que, por raiva, envia desgraças ou que, por sublime indiferença, não nos concede um descanso dos nossos sofrimentos. O que criamos, nós podemos modificar. Isso realmente é libertador, né? Saber que está na nossa mão, né? Que tipo de teia kármica a gente está traçando, né? Porém, tem uma responsa também que vem junto, né? Nossas criações kármicas se semelham a uma peça teatral esquecida, que escrevemos há muito tempo atrás. Subitamente, a assistimos no palco e somos os principais protagonistas do drama. Eu acho tão legal essa metáfora. Escrevemos o papel principal e até distribuímos os outros papéis aos personagens. E os episódios teatrais de alegria, de tristeza, se discutiram de acordo com o roteiro que nós criamos. As cenas devem ser executadas uma após a outra e é tarde demais para mudarmos a performance ou o roteiro, né? Nosso único recurso é escrever uma peça diferente para o futuro. É muito legal, eu acho, essa metáfora, né?
A gente esqueceu essa peça que a gente escreveu e está rolando agora, está sendo encenada nesse momento, né? É muito legal. A criação kármica tem a sua origem na mente, com a fala e o corpo, seguindo a direção da mente. Então, a origem é a mente, a fala e o corpo seguem, né? A delusão dualista da mente alimenta a tendência em nos fixarmos em desejos e a nos frustrarmos e nos enraivecermos caso esses desejos sejam impedidos, a orgulharmos caso sejam satisfeitos e invejarmos caso sejam satisfeitos por qualquer outro. A gente está vendo, né, o Geshe-Pend, o Lama Geshe-Pend, explicando inveja, né? A gente está afiado na inveja aqui. Invejarmos caso sejam satisfeitos por algum outro, né? Então, é interessante enxergar, entender isso, né? Que a base de todas as outras emoções acaba que é o desejo. Quando a gente consegue e sente prazer, a gente se fixa, se agarra aquilo, né? Quando a gente não consegue, a gente fica com raiva. Quando o outro consegue, a gente fica com inveja. Quando a gente consegue, a gente bobear, a gente fica com orgulho. Quer dizer, é um pouco tudo... Quando a gente tem e consegue, né? A gente tem medo de perder. Quer dizer, o maldito do desejo e do apego são né, a chave. E claro, porque nós temos uma ignorância ali, né, com respeito ao que é verdadeiramente a fonte de felicidade, né, o que seria, né? Perdida em suas próprias projeções, a mente vai se tornando cada vez mais entorpecida e menos discriminativa sobre causa e efeito. Assim surge uma estupidez secundária, proveniente da ignorância fundamental sobre a natureza não dualista da existência. Tem vários níveis de ignorância, né? A gente tem ignorância de tudo que é tipo, né? Uma é fundamental, assim, a gente não reconhece a nossa natureza, mas é a mais fundamental. Mas depois a gente começa a ter outras camadas de ignorância, né? Porque a gente percebe as coisas de uma forma errada. E porque a gente quer, de qualquer maneira, conseguir aquilo que a gente deseja, né? A gente não enxerga, a gente fica um pouco cego, né? Para os resultados do que a gente está fazendo, né? Quando a gente está com raiva ou sobre o que a gente é capaz de fazer por apego, né? Ações positivas são concordantes com a virtude, com o altruísmo, a bondade, a paciência, a generosidade, a conduta correta e assim por diante. A mente e as atividades de uma pessoa virtuosa tornam-se mais refinadas, menos egocêntricas, menos estúpidas e menos aptas a causar danos deliberados ou acidentais. Uma pergunta frequente é a que se refere à relação entre karma individual e karma coletivo. O genocídio representa um exemplo extremo, já que um segmento inteiro de uma população é ameaçado com aniquilação, inclusive crianças, que durante suas curtas vidas certamente não cometeram nenhum dano sério. Esmagados por tais circunstâncias opressoras, como poderia qualquer indivíduo reconhecer o genocídio como sua própria criação kármica individual? Né? O fato é que mesmo a hedionda injustiça do genocídio reflete o karma de cada vítima. Cada uma tem o destino kármico de ser parte do sofrimento do grupo. Algumas, de acordo com seu karma, morrerão e outras não. Né? Foi o que a gente viu na pandemia, embora não tenha sido um genocídio... Há controvérsias, mas... Embora não tenha sido, de uma forma geral, um genocídio, né? Teve pessoas que passaram muito bem, né? E outras que morreram, né? O que determinou cada resultado, né? Então, algumas manterão sua humanidade, sua compaixão, e outras ficarão completamente humilhadas. Mesmo no nivelamento impessoal de um assassinato em massa, cada pessoa tem a sua própria experiência interna. Cada um atravessa a mesma experiência de jeitos diferentes, né? Nessa terrível situação, se uma pessoa sente compaixão pelas outras em situação semelhante, uma profunda purificação do karma ocorre. Aí o Rinpoche vai contar essa história do Buda Shakyamuni, né? Que é muito... Todo mundo conta essa história do Buda Shakyamuni. Conta-se uma história sobre a vida do Buda Shakyamuni incontáveis renascimentos atrás, no inferno. Então, não era o Buda Shakyamuni, né? Era uma vida muito anterior à vida em que ele se tornou o Buda Shakyamuni. Então, ele tinha tido um renascimento nos infernos. Juntamente com outro ser atormentado, ele tinha a tarefa de empurrar uma carroça para cima de uma íngreme montanha, apanhando de varas empunhadas pelos serviçais do inferno, que os fustigavam, chicoteavam e os arregrilhoavam inexoravelmente quando desmaiavam. Essa brutalidade
e as insuportáveis condições do inferno, as chamas lambendo suas peles, a lava derretida escorrendo sobre seus pés, os ventos quentes queimando seus pulmões, tornavam a morte preferível. Mas eles não podiam escapar através da morte. Cada vez que seus corpos pareciam estar se desintegrando, eles reviviam em vez disso. Esse é o tipo de descrição do Reino dos Infernos, viu, Aninha? É mais ou menos assim que se descreve o Reino dos Infernos. Nem morrer as criaturas podem, né? Porque elas morrem e o corpo se refaz imediatamente. Até que aquele karma se esgota, né? Tem um fim. Né? Como todas as experiências têm um fim, mas é um karma que precisa se esgotar, né? Cada vez que seus corpos pareciam estar se desintegrando, eles reviviam em vez de morrerem, né? Séculos de tortura se estendiam por milhares de anos. Ciclos fúteis de empurrar a carroça para cima, então deixar ela rolar a montanha abaixo, multiplicados além da conta. Um dia, enquanto o futuro Buda assistia ao seu parceiro caído ser pisoteado, seu coração foi movido por súbita compaixão. Deixe-no em paz, clamou. É inútil, tanto ele quanto eu tenhamos que suportar isso. É inútil que tanto ele quanto eu tenhamos que suportar isso. Eu empurrarei a carroça sozinho. Né? Então, imagina, um ser que está nesse sofrimento, consegue enxergar um outro que está passando pelo mesmo sofrimento. Isso é realmente extraordinário, né? E, além disso, não deixa ele, não aguenta mais, eu empurro, né? Os guardiões dos infernos imediatamente voltaram sua ameaça para ele. Seu idiota, berrou um deles. Como ousam nos dizer o que fazer? Você receberá o castigo que era dele, não a sua tarefa. E lançaram-se sobre ele com uma fúria inaudita, açoitando até que milagrosamente ele morreu. Seu único momento de compaixão, naquela circunstância, foi bastante para purificar o karma que o teria prendido ao inferno por intermináveis eras. Então é assim que é. Só que a gente não consegue enxergar, né, como é que essa trama opera, né? A gente precisa entender que opera super no escuro, assim, né? Mas uma coisa a gente pode ter certeza: ações virtuosas vão gerar resultados positivos e ações negativas vão gerar resultados negativos. Quando, em que situação, em que vida, não sabemos, né? A gente não enxerga isso. E muitas vezes nem é possível enxergar, nem o Buda enxergava. O Buda ele era capaz de ver algumas, embora seja onisciente, né? Ele era capaz de ver algumas coisas que certamente já estariam, se tornariam fato, né? Mas muitas ele ainda não conseguia, não é porque ele não enxergava, é porque existiam outras possibilidades que ele ainda não estavam fechadas, assim, né? Então, às vezes, o Buda via o que... Às vezes era possível ver o que, de fato, ia acontecer, e às vezes não, porque outras coisas entravam em jogo ali, né? Mas a gente, então, não tem a menor chance de ver, né? Mas compreender como é que o karma opera já é uma grande coisa, né? No reino humano, um momento de dor, mesmo uma dor de cabeça, purifica karma, que causaria séculos de agonia no inferno. Porque podemos transformar o sofrimento cultivando uma perspectiva espiritual. Então, a nossa relação com o sofrimento, né, pode purificar o nosso karma. Se usarmos a diversidade como um catalisador para a compaixão e a virtude, que é o nosso estudo anterior... Gente, eu vou precisar pegar um negócio para prender meu cabelo. Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Calor desgraçado. Baita de um calor aqui. Eu cheguei meio atrasada. Então, o nosso estudo anterior, né, de usar a diversidade como caminho, ela purifica, é uma forma de a gente purificar o karma, né, de dar uma outra, de interromper um ciclo, né, de sofrimento que ia gerar mais sofrimento, que ia gerar mais sofrimento, que ia gerar mais sofrimento indefinidamente, né? Então, se usarmos a diversidade como um catalisador para a compaixão e a virtude, a purificação kármica torna-se rápida e profunda. Por outro lado, se nós tentarmos melhorar as circunstâncias externas da diversidade enquanto ignoramos as causas kármicas, nós poderemos algumas vezes nos defrontar com a sua obstinação. Tratar de uma doença cujas causas são kármicas pode fornecer uma boa ilustração para isso. Derradeiramente, essas palavras que eles usam são tão engraçadas. Derradeiramente, né, em última instância, assim, todas as doenças provêm do karma. No entanto, o que chamamos de doenças cujas causas são kármicas,
difere das doenças comuns porque não responde a tratamentos, ou se responde, em vez de curar, cede lugar a uma nova doença. Medicamentos que não funcionaram para outros se provam ineficazes e uma aflição após a outra mina o bem-estar da pessoa. Se a pessoa procura um direcionamento espiritual porque os médicos foram ineficientes, um lama pode sugerir uma prática de purificação ou uma prática de salvar a vida de outros. Minhocas, a gente fez isso no retiro do Eric. A Aparecida tá aí, será? A Aparecida ela fez uma doação para o salvamento, o nome do o e-mail que ela me mandou era Minhocas. Morri de rir, o e-mail que ela me mandou. Então, a gente pode fazer isso, né? Salvar a vida de outros seres que iam ser mortos. Então, lá na Dinamarca, durante o retiro do Eric, a Aninha e o Paulo também fizeram. A Flori, muita gente fez doação. A TT, sei lá, muita gente fez doação. Não sei se a TT fez. A TT sempre faz doação, eu acho que a TT fez também. Não, né? Mas muita gente fez, né? Eles tinham um lugar onde, lá perto do Gondi, onde eles fazem pesca, né? Então, eles iam usar um monte de minhoca lá que eles estavam criando lá para isso. Aí a gente fez uma doação, a Átila também. A gente fez uma doação para salvar aqueles bichos, né? De serem perfurados por uma coisa deliciosa, né? Ter o corpo inteiro perfurado por um anzol, assim, né? Então, se a gente faz isso também é uma forma de purificar doenças de corpo, né? De prolongar a vida e tudo mais. Então, os budistas, eles conhecem todas essas maneiras aí de fazer as coisas. Após alguma prática, a pessoa pode finalmente encontrar o tratamento médico adequado ou a doença pode terminar sem nenhum outro tratamento. Com doenças muito críticas ou em casos terminais, a prática de purificação garante que em vidas futuras a pessoa não se confrontará com os resultados desse mesmo karma. Então, tem uma amiga querida que ela faz muita prática com essa preocupação. Ela fala, eu sei que eu tenho uma doença muito crônica e tudo mais, eu só queria que ela terminasse nesta vida. Acho muito comovente isso. E ela faz muitas práticas assim com essa visão, né? Que pelo menos esse karma se esgote nesta vida, né? Isso é uma forma bem bonita de olhar para a doença, né? Alguns anos atrás, uma mulher na Suíça começou sua entrevista individual com o Rinpoche dizendo: eu tenho câncer, fiz 2 operações sem sucesso e agora eu vou morrer. Ela falou isso sem qualquer emoção e o Rinpoche não a contradisse. Ele somente sugeriu que purificar o karma beneficiaria seus preparativos para a morte. E ela aceitou, então ele deu a prática de tara vermelha para ela. E um aluno suíço generoso lhe ofereceu um lugar para fazer retiro por 1 mês ou 2. O Rinpoche nunca mais a viu, mas soube mais tarde que ela realmente fizeram um retiro muito diligente, que todos os sintomas haviam desaparecido e que ela continuou vivendo por muitos anos, não sei se muitos anos, por anos. A doutrina budista, ao definir o que deve ser abandonado e o que deve ser aceito, classifica o karma em 10 não virtudes e 10 virtudes. Bom, agora, tudo bem? Pessoal, algum comentário, alguma reclamação, alguma dúvida? Regiane, Oi, eu amor. queria lembrar aquela narrativa que tem até num livro do Lama Zopa, que chama Cura Definitiva, que ele narra uma cura por AIDS, né? E aí, há um tempo atrás, o Lama Fred contou que conheceu essa pessoa, né? Que era um Uzi, lá do Vajrayana Foundation, e que ele conheceu, ele foi morrer de outra coisa, a pessoa, entendeu? Então, essas práticas, elas são muito interessantes, muito benéficas, né? De qualquer jeito, né? Ainda que não aconteça às vezes é mais difícil realmente que uma cura definitiva aconteça, né? Mas pode acontecer também, né? E seja como for, a purificação do karma pode realmente limitar aquele sofrimento, né? Para que não se estenda mais do que em outra vida, sei lá, ou durante o bardo, né? Oi, Aninha. Essa purificação do karma, por exemplo, como essa senhora falou, que essas doenças crônicas e tudo, como é que se faz? É tara vermelha? Como é que é isso? Então, tem muitas práticas que se descrevem no budismo tibetano, né? O melhor caso é como aconteceu com esse rapaz, que foi falar com o Rinpoche falou, essa moça, né? Faça a prática tara vermelha, melhor dos mundos, né? Você recebeu uma prescrição de um Rinpoche. Mas tem a prática de Vajrasattva, né? Que eu acho que a gente já
que a gente fez com a prática de Vajrayana? Já estudou aqui No texto do Transformando a Diversidade em Felicidade, ele fala. A gente estudou, né? A gente ele fala um falou, né, sobre pouquinho, a prática assim. de Vajrasattva. É. Mas no Nondro, a gente já falou do Nondro, eu não lembro mais. Falamos ou não? Falamos, né? Falou rápido, tu mostrou rapidinho Mostrei a liturgia. sadhana, né? Foi. Na prática do Nondro, a primeira parte do Nondro são as prostrações, né? Que a gente acumula 100.000 prostrações, recitando o verso do refúgio Bodhicitta. As prostrações são uma forma muito poderosa de purificação também, de corpo. Especialmente de corpo, né? E daí, mais para frente, no Nondro, também as práticas de Vajrasattva também são práticas de purificação. Então, quando a Lama Tsering for dar algum... Quem que mais que dá ensinamento sobre Vajrasattva? O Geshe Pende dá também, mas é é um pouco diferente, né, do Vajrayana nosso, assim. É um pouco diferente. Eu recentemente vi ele ensinando Vajrasattva, é uma sadhana um pouco diferente, tem outras visualizações, porque é uma outra tradição, né, Gelupa. Mas é lindo também. Mas quando a Lama Tsering for dar ensinamento de Vajrasattva, quando algum lama for dar, é bem legal assistir. Porque daí a prática é simples. Oi? É aquele lamas que também são vajrayanas, como é que eu sempre me esqueço o nome? É aquele de Curitiba? O Lama Rigdzin e a Lama Yeshe. Também, claro, Lama Eles Yeshe. também dão esse Também. tipo de prática? Dão, com certeza. Com certeza. Porque o Nondro que a gente faz, que a gente começou a fazer lá com o Vajrayana Foundation lá nos Estados Unidos, é o mesmo Nondro que todos os centros do Shagdu Rinpoche fazem. Então, todas essas práticas também são ensinadas no Gompa aí de Curitiba, aqui da Lama Tsering. Eu falo da Lama Tsering porque ela transmite pela internet, né? Os ensinamentos. Eu acho que vai ter, inclusive, um retiro de Nondro agora. Pois é, eu perguntei, alguém me mandou e eu já perdi outra vez. Eu acho que em janeiro. Janeiro, né? É maravilhoso poder ouvir os ensinamentos da Lama Tsering sobre Vajrasattva, e a prática é simples, assim, se a gente... não precisa de iniciação para fazer a prática de Vajrasattva, né? Mas é bom saber o que está acontecendo, é muito bonita a prática. A Lama Tsering, eu fiz o Nondro com ela, mas ela fala que precisa de iniciação, sim. Então, depende da prática de Vajrasattva, Tetê. Se você imaginar Vajrasattva com consorte, precisa de iniciação, e se não, sem consorte, não precisa. Tá. Eu lembro que o Lama Long Wallace... e o Lama Santen faz diariamente, exatamente, Cris. A gente até assistiu com o Lama Santen, né? Na época que a gente estava assistindo... A gente fez uma prática com ele, assistindo o Lama Santen, né? Entrou todo o Lama mundo lá. incorporou no Puja. E no outro Mas é que é bom explicar receber uma explicação sobre a prática de Vajrasattva, né? Embora seja simples. E o Lama Santen faz de uma forma mais simples ainda, maravilhosa, né? De só uma esfera de luz e o néctar saindo dessa esfera, purificando. Mas tem alguns pontos importantes a gente entender na prática de Vajrasattva, né? Que é bom estudar, é bom receber ensinamento. A gente pode até estudar a prática de Vajrasattva aqui, nesse mesmo livro que a gente está estudando, sabe? Do Shagdu. Mas é muito importante a gente receber ensinamentos de algum lama, né? Deixa eu só fazer mais a última pergunta, que a Denise está aí também, porque eu tô começando, né? Então, o Lama Santen, ele é Vajrayana, a linha dele também? Não. Desculpe se eu estou falando besteira, mas... Não é besteira, não. Não é. O Lama Santen o Vajrayana também é Mahayana, mas o Lama Santen não é Vajrayana, ele não dá quase nenhuma... Mais recentemente que ele começou a fazer essas práticas mais Vajrayana aí, Vajrasattva, Tara Vermelha, né? Mas ele fala que influência. Tem influência de um tal de Alan Wallace aí, né, gente? Não, senhora, tem não. Ele se autodenomina de Vajrayana sem sinais. Então é como se ele extraísse a essência das práticas do Vajrayana, mas sem os rituais muito elaborados e tudo mais, sabe? O próprio Lama Santen, né? Mas o Lama Santen... É difícil de classificar o Lama Santen, né? É tão difícil. Às vezes ele dá uns ensinamentos de Dzogchen lá nas alturas.
Uma vez o Lama perguntou, né, num dos retiros lá, no SEB, lá presencialmente, ele disse assim, Lama, o que é que você tem ensinado aqui? Aí ele disse, Mahayana Sutrayana. Ele falou assim. É melhor eles dizer isso, porque senão os alunos também se atrapalham, né? Se confundem. Ó, a Denise colocou aqui o retiro de Nondro, 6 a 29 de janeiro. Tem que ver o que vai ser transmitido daqui, né? Mas, pessoal, é imperdível ela uma série explicando Nondro. Deve ter alguma coisa transmitida, não sei se vai ser tudo, né? As iniciações ela não transmite, ela precisa ser presencial. G, vou Mas, aproveitar a carona do microfone aqui. Ontem comentei com a Flori que, lendo aquele livro Vazio Luminoso, me chamou muito a atenção o fato de que cada pensamento que passa na minha mente cria um karma. E mesmo antes de conhecer o budismo, eu lembro até a Clara Nunes tinha uma música que dizia assim, escolhi melhor meus pensamentos, né? Então, tudo isso me chama a fazer um trabalho de olhar para a minha mente mais vezes e escolher, né, se eu vejo que tem uma irritação, uma raiva, procurar toda a ajuda possível para limpar isso, né? então, Paulinho, eu vou precisar te dar a visão do Lama Wallace. Não é o surgimento do pensamento que cria karma, senão a gente estava perdido. Porque a gente tem o menor controle sobre o que surge, né? Mas é a forma como a gente se engaja com o pensamento. Então, se surge... O que você falou está perfeito mesmo, a gente observar o que surge na nossa mente, né? E a hora que surge por exemplo, um impulso de raiva, não embarcar é uma forma de purificar esse karma, vamos dizer assim, né? Agora, se surge a raiva, a gente embarca, pai, briga, a gente está reforçando o karma. Mas se a gente permite que a raiva surja e desapareça, isso não gera karma. Isso na verdade, é uma manifestação kármica, né? Que esse pensamento de raiva surge como uma manifestação kármica. Mas se a gente não dá sequência a ele, e se ao contrário ainda a gente é capaz de gerar compaixão, aí a gente está livre completamente, a gente não gera karma. E sonho também não gera karma. Porque eu lembro que eu perguntei isso para o Yantan Rinpoche, ele está perdido se sonho gerar karma, né? Aí ele falou que não gera karma. Porque não tem consciência ali, né? Não tem intenção. O karma é bem complicado, assim, Paulinho. Não é simplesmente o pensamento surgir, não gera karma. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque já foi muitas vezes perguntado pelo Lama Wallace, sabe? Agora, e a prática que a gente... Oi, gente, desculpa. Não, e a prática que a gente faz é olhar, né? Olhar, deixar aí os pensamentos, né? A prática principal, né? Você... Isso é ganhar liberdade frente ao karma, propriamente, né? O Geshe Dorje Dandu, no Nalanda, falou que o sonho, sim, gera karma, mas ele explicou da seguinte maneira. É que você, por exemplo, se eu tenho raiva do meu chefe, quero esganar meu chefe, e, enfim, fico me agarrando nesse pensamento, e vou dormir e vou sonhar com alguma coisa, né? Sei lá, Aí, nesse sentido, ele fala que é a intenção que é o que vai gerar o karma, de fato, né? Então, mas um sonho... Eu entendi assim, né? Posso não ter entendido. Eu acho que talvez seja controverso esse ponto, sabe, Paulinho? Porque eu também já escutei outras explicações. Mas o Yantan Rinpoche, num retiro que a gente teve lá com o Lama Wallace, surgiu essa pergunta e ele disse que não. Nem sonho lúcido. Então eu estou me fiando ali. Mas, enfim, o ponto é assim, né? A gente tem certas situações que a gente é capaz de interferir nesse momento, né? De controlar, não gosto dessa palavra, mas de controlar, vamos dizer assim, né? De, sei lá, é possível a gente gerar essa prática, ou praticar, só observar os pensamentos, as emoções, os impulsos surgindo e não responder, né? Reduzir a nossa responsividade está na nossa mão. Isso a gente pode fazer, né?
Puta, agora no sonho, sei lá se a gente vai, né, ter essa condição de gerar lucidez no sonho e resistir aos impulsos no sonho, mas enfim, já seria pós-graduação, vai, né? Agora, reduzir a nossa responsividade, né, ganhando essa habilidade de só ver as coisas surgindo sem responder, isso está na nossa mão. E isso é fundamental, para a gente interromper, né, essa... O Lama Santa, ele explica... Só um pouquinho, tá, Cris? O Lama Santa explica o karma como se fosse um caminho mais facilitado, vamos dizer assim, para a nossa energia fluir. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está acostumado... É um hábito, né? Uma coisa que a gente tá... É uma forma habitual de responder as coisas, que energeticamente é facilitada, como se a gente jogasse as coisas no automático, né? E o karma faz parte desses automatismos aí. Então, ele explica como se fosse uma como é que fala? Uma encosta, assim, de areia, né? E quando começa a chover, a água começa a escorrer por um determinado... Vai formando uma espécie de uma vala, assim, né? Na areia. E aí a chuva vai sempre escoar por ali. É mais ou menos assim que é o karma, né? É uma forma mais habitual de a gente responder. Então, toda vez que a gente interrompe esse hábito com consciência, com intenção, porque a gente está querendo cultivar bodhicitta, né? Cada vez que a gente faz isso, a gente ganha liberdade frente ao karma, né? E nesse sentido é uma purificação, porque a gente está interrompendo o ciclo, né? E isso está na nossa mão. Fala, Cris. Oi, Gê. Oi. Olha, eu não sei se eu entendi direito, mas eu estava acompanhando um retiro que o Lama deu algum tempo atrás sobre a natureza do vazio, e ele, nesse retiro, quando ele está falando, inclusive, sobre o sonho, né? Está lendo no livro lá sobre a questão do sonho e tal, eu entendi que o sonho seria como até um sinal de um possível karma, saca? Uhum. Tipo assim, como se aquela possibilidade, já que você sonhou, aquela possibilidade existiria para você vivenciá-la, digamos, essa experiência, assim. Não sei se é bem isso. Não necessariamente. É como se fosse uma manifestação do karma. O Lama falava isso pra gente no começo. Ele falava assim, quando você tiver um sonho bem horrível e você acordar e falar, ufa, ainda bem foi só sonho, né? Você reza para aquele karma se purificar, porque aquilo foi uma manifestação kármica. Tá, não é os sonhos não acontecem por acaso, né? Agora, não significa que aquilo vai acontecer contigo, né? Significa que aquele conteúdo tá ali, né? Agora, a gente não precisa pirar muito com isso, sabe? Porque os sonhos são muito atrapalhados, é muito difícil de a gente conseguir ter uma interpretação clara do que aquilo está apontando, né? Acho que a gente tem coisa mais possível para a gente fazer e que vai nesse sentido, de uma forma bem eficaz. Tipo o que a Flori estava falando. Esse treino de a gente só observar a mente, né? De a gente se familiarizar com estados mentais mais favoráveis. Porque não é que o Rinpoche falou? Da mente, né? O karma surge na mente. E aí a fala e o corpo respondem de acordo com a mente, vamos dizer assim, né? Como se fosse um dominó, assim, né? Eu estou num estado mental negativo, daqui a pouco eu falo uma besteira, bato no outro. Se eu estou num estado mental positivo, eu vou dar um outro olhar, eu vou falar outras coisas e vou agir diferente, né? Então, se a gente puder cultivar estados mentais positivos, se familiarizar com estados mentais positivos... Eu estou assistindo um retiro do mestre do Eric, né? Pema Kunzan, do Chokinima Rinpoche. Ele falou um negócio tão bonito, assim, que não sei por que eu não entendi isso antes, assim, por que eu não faço isso mais, né? Que é um pouco também o que o Eric tem falado, né? Ele fala assim, umedeça o seu coração, ó, tá escrito aqui no papel, no meus post-it aqui na frente, umedeça o seu coração com compaixão o tempo todo. Não é bonito isso? Umedeça o seu coração com compaixão o tempo todo. Não é de vez em quando, o tempo todo. Porque isso vai criando um estado básico de mente muito mais favorável, né? Daí, quando surgir alguma coisa que poderia despertar uma reação, que poderia fortalecer um karma, isso não vai acontecer. Então, a gente vai ganhando liberdade, né? Surge aquela mesma situação, né? Surge aquela mesma causa, só que ela não encontra condições favoráveis. O karma depende disso, ele tem uma causa e as condições favoráveis, né? A causa é semente, que a gente plantou sei lá quando, né?
Mas ela precisa de condições favoráveis para florescer em toda a sua estupidez, né? Toda a sua maluquice, assim. Agora, se a semente surge e não encontra condições favoráveis para florescer de forma negativa, ela não floresce de forma negativa, né? Ela perde a vez, né? Aquele karma não floresce como floresceria se a gente já estivesse irritado, com raiva de alguma coisa. Então, prestar atenção ao estado mental e umedecer o nosso coração com compaixão o tempo todo é uma boa coisa. Isso está na nossa mão. Mais fácil do que sonho, do que interpretar sonho e tentar agir no sonho. Fala aí, Flor. A gente está estudando lá com o Mingyur Rinpoche, que é tudo da mesma família, né? É, minha família. São irmãos. Sobre o Tantra, e ele fala, né, que existem 3 abordagens para a gente lidar com os kleshas. 3 abordagens, dependendo do nível do treinamento. Então, se a gente está no nível do Sutra, a abordagem é a gente abandonar aquela aflição, a gente não embarcar, abandonar. Se a gente está na abordagem do Tantra, é transformar, como essa instrução do você transformar em compaixão, você está experimentando aquilo não só por você, por todos os seres, então você transforma. E a abordagem da natureza da mente, aí é o reconhecimento do que ela é, apenas um movimento da mente, que é o que o Lama Alam nos aponta, né, com as práticas do Dzogchen, né? Mas essa prática do Choknima é da natureza da mente, né? Porque a natureza compassiva é a natureza da mente. A gente só está se familiarizando mais claramente com a natureza da mente. E aí, a partir desse lugar, é claro que não é só isso, né? Mas a partir desse lugar, dá para ver as coisas como autossurgidas. Mas se você não está nesse lugar, se você está distraída, se você está irritada, se você está... Imagina, natureza da mente é escambau, eu quero saber o que você quis dizer com isso. E blá, 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 né? Pronto, aí o karma floresceu em toda a sua estupidez. Mas é isso, eu acho que compreender, né, que a gente está o tempo todo. E aí, quando o Geshe Pende, quando ele fala sobre a paciência, ele fala, por favor, ele só falta implorar para a gente, por favor, não cedam à raiva. Ele dá tudo que né? Usa o Shantideva para dar todos os argumentos para convencer a gente de que agir com base na raiva não é uma boa coisa, né? Ele usa de tudo que é... E assim, por causa disso, porque assim, se a gente reage, se a gente cede, e se a gente se deixa levar pelo impulso de raiva, no sentido de causar mal para o outro e tudo mais, a gente vai se ferrar, pessoal, karmicamente, né? Nem interessa o outro. Karmicamente, a gente já está enfiando o pé na jaca, assim, né? Então, todos os recursos que ele usa para convencer a gente, é mega comovente isso, né, de ver. Por favor, vocês não enfiem o pé na jaca, mais ou menos isso que ele fala, gente, né? É muito bonitinho. Vamos seguir mais um pouquinho? O Atila postou aqui o programa da Lama Tsering. Então, de 6 e 7 de janeiro, ensinamentos iniciais. Ela deve falar sobre os 4 pensamentos transformam a mente. Talvez ela fale sobre as outras práticas do Nondra. Aí, dia 8, já é a iniciação de Guru Rinpoche. E aí, o resto só para quem receber a iniciação de Guru Rinpoche. Aí, o que eu lembro de a gente ter feito num passado remoto, Atila, era perguntar para ela se a iniciação, sei lá, se outras iniciações funcionavam, né? Serviam aqui. Outras iniciações de Guru Rinpoche. Mas, enfim, pelo menos os ensinamentos iniciais todo mundo pode receber, né? Bom, aí é bom a gente conhecer o que é considerado virtude e não virtude, né? E fugir das não virtudes. Né? Essa é uma abordagem hinayana total, mas super necessária, né? Super necessária, senão a gente escorrega mesmo, né? Então, as 10 não virtudes incluem 3 de corpo, 4 de fala e 3 de mente. Então, as de corpo: matar, roubar e conduta sexual indevida. Por que a gente usou o quadro dos 240 itens, hein? A gente já falou disso? Já para ver a profundidade, né?
Uma coisa é tu pensar, outra coisa é tu agir, Não, mas outra que horas coisa... que a gente fez isso? Ixi, Eu acho que foi no texto anterior, já que tu deve ter falado um pouquinho sobre não virtude, do texto a transformando a diversidade em felicidade. Ah, É. anterior, né? Sim, foi. Então, bem então, lembrado. tem muitos Flor. níveis, né? Matar, roubar e conduta sexual indevida, ações de corpo. Mas aí ações de fala, mentir, difamar, falar rude, conversa fiada ou conversa inútil, né? E 3 de mente, cobiça, maldade e visão errônea. 3 categorias de karma amadurecem por intermédio das nossas ações. Experiência óbvia, experiência similar à causa e tendências similares à causa. Então, um ladrão que renasce no reino dos espíritos carentes, dos fantasmas famintos, ilustra a experiência óbvia dos resultados kármicos. Então, um ladrão cobiça, ele quer as coisas dos outros, ele renasce na mesma experiência, né, de fantasma faminto. Um ladrão que renasce como um humano, sendo pilhado por ladrões, exemplifica a experiência similar à causa, né? Ele vai experimentar aquilo que ele mesmo fez, né? Então, a experiência óbvia, ele continua tendo a mesma experiência. Era uma experiência de carência, ele continua tendo a experiência de carência. Experiência similar à causa, você experimenta aquilo que você fez, né, para o outro. Enquanto que um ladrão que renasce como um humano, com um forte instinto para roubar, personifica as tendências similares à causa, vai continuar roubando, né? É uma tendência que vai continuar se expressando. De todas as não virtudes, matar é a mais terrível. E entre os vários motivos para se tirar a vida, matar premeditadamente por raiva ou ódio é o pior, levando ao renascimento no inferno. Matar por desejo, como matar pela carne, pele ou posses, pode levar a um renascimento como espírito carente, como fantasma faminto, como a gente normalmente fala. Matar por ignorância ou descuido pode levar a um renascimento como animal. Se o karma de ter matado não amadureceu o suficiente ou se foi parcialmente atenuado em vidas prévias, então o assassino pode renascer num reino superior, porém ser acometido por várias doenças, uma vida curta e possivelmente uma morte violenta, ou nascer num meio perigoso ou insípido, árido, né? Roubar significa tomar o que não foi dado. Isso aqui é importante, tomar o que não foi dado. Tipo, não devolver livro emprestado, baixar coisa na internet sem pagar, né? Piratear, isso é tudo roubar, pessoal. Pode parecer que não é, mas é. Tomar o que não foi dado. Relacionado a roubar está o uso da nossa autoridade para corrigir outras pessoas a entregar suas propriedades, como quando um déspota estabelece taxas injustas. Imagina, o que os políticos não se ferram karmicamente, né? Imagina. Ou já se ferraram ao longo da história, né? Ou destituir através de fraude, como quando um homem de negócios cobra um preço excessivo. Olha só. Roubar pode levar a um renascimento como espírito carente ou a outras circunstâncias de extremo empobrecimento. Então, é complexa a coisa. Para monges e monjas, uma conduta sexual indevida consiste na violação dos votos de celibato, pela prática de relações sexuais ou de masturbação. Pensa, as pessoas leigas transgridem através do adultério. Relacionados à conduta sexual indevida são incesto, seduzir crianças ou outros que são tabu, estupros, praticar sexo em um lugar sagrado, ou em épocas nas quais se faz um voto sagrado de abstinência sexual. O Lama Santa explicava isso como sendo uma conduta sexual que causa sofrimento, de algum jeito, para o outro, para pessoas que estão envolvidas com um caso de adultério, né? A consequência da conduta sexual indevida pode ser um renascimento no inferno, lugares imundos, pútridos de fezes, blá. Na melhor das hipóteses, terminamos com um esposo ou uma esposa feios e briguentos e muitos inimigos. Marido feio, mulher feia, que coisa horrível. Mentir tem 3 categorias. Grandes e destrutivas mentiras com a intenção de mudar a opinião do outro sobre uma pessoa sublime ou sobre doutrinas de verdades espirituais. Também nessa categoria estão as grandes mentiras que nos investem de falsa autoridade espiritual, como afirmar a posse de uma linhagem que não temos, dar respostas erradas e conceder iniciações que não estamos autorizados a dar. Isso é mentira feia. Mentiras comuns são contadas à custa de alguém ou em violação à sua confiança.
Queremos mais dinheiro, então mentimos sobre a qualidade dos produtos. Queremos evitar a punição, então mentimos que outra pessoa foi responsável pelo erro que nós mesmos cometemos. Queremos ser respeitados, então tomamos o crédito do trabalho de outra pessoa. As mentiras comuns sempre causam dano em algum grau, enquanto que as mentiras do terceiro tipo, mentiras por vaidade, embora desonestas e exaltadoras de si, enganam sem danificar. Aqui nos vangloriamos de habilidades intelectuais, psíquicas ou espirituais que não possuímos, ou exageramos a nossa importância em várias ocasiões. Isso é uma mentira mais ou menos leve. Mentir pode resultar no renascimento como animal. Se renascemos como humanos, seremos difamados, verbalmente insultados, crédulos e facilmente enganados. O mau hálito, imagina, também pode resultar de mentir. Essas coisas são muito engraçadas. Então a gente não entende, né, isso. Alguém fala mal da gente, a gente fica, o que a gente faz? Fica bravo com a pessoa. Imagina o que vai passar pela nossa cabeça, que são um florescimento de um karma de uma ação, de mentira que nós cometemos no passado. Imagina. É uma visão muito contra senso comum, assim, né? Difamar causa uma ruptura, colocando uma pessoa contra outra. Mesmo que verdadeiras, ainda que você fale uma verdade, né? Sobre uma pessoa. A pessoa aprontou e você vai lá e conta para todo mundo. Verdade. Mas estraga uma opinião que uma pessoa tem da outra. Cria não virtude. Da mesma forma, por sua intenção de dissentir, discordar, os resultados kármicos da difamação surgem, quer ela seja abertamente feita diante da pessoa difamada, ou sussurrada, como disse que disse clandestino, vulga fofoquinha. O renascimento no inferno ocorrerá como resultado de difamação que deliberadamente promove cisão na sanga. Essa é a pior coisa que pode acontecer para os praticantes. É criar uma treta na sanga. E aí a pessoa vai embora do SEB, ou sei lá, se desliga do lama, ou se desliga da sanga. Isso é terrível. Caso nasçamos humanos, não teremos amigos, encontraremos pessoas agressivas que nos desprezam abertamente. Desavenças irromperão facilmente, os empregados serão difíceis e rebeldes. De uma certa maneira, de uma forma geral, assim, né? Todas as ações negativas que têm um efeito no Dharma, elas são mais pesadas, né? Porque o Dharma seria para liberar, né? Para nos libertar. E se a gente estraga isso de uma forma ou de outra para alguém, isso tem uma consequência muito difícil, né? Eu lembro quando, uma época que teve uma baita confusão com o Sogyal Rinpoche, o Dzongtsar escreveu uma carta que era de chorar, assim. E ele falava que caso aquilo fosse verdade, que a gente também não sabia e nem era o que o Dzongtsar estava dizendo, né? Caso realmente um mestre engane os alunos ou abuse de alunos, a consequência disso é renascer no inferno Vajra, que chama, né? Que é você não escutar falar do Dharma. Nossa, eu chorava quando eu li isso, essa carta do Dzongtsar, era tão triste. Imagina, você vai passar muitas eras, assim, muito tempo sem ouvir o Dharma. Fala, Tetê. Gê, a omissão, como fica? Porque, às vezes, você, diante de uma situação, você não quer falar alguma coisa, você fica ali e opta pela omissão, pensando que não está gerando nenhum cargo, porque não está se comprometendo com nenhuma situação. E como é que... Eu acho que depende da situação, né? Na sanga, dentro da sanga, eu tenho a impressão que é sempre melhor, sabe? Porque pior do que omitir é causar esse tipo de confusão na sanga, né? Então, eu sempre vejo o Dalai Lama falando, o Lama Lama Wallace também falando, por exemplo, né? Se a gente, sei lá, se a gente começa a achar alguma coisa do Lama, por exemplo, começa a discordar de coisas que ele fez, né? Acontece isso às vezes, né? Porque nossa visão não é lá muito certa, né? Não é muito livre, né? E daqui a pouco o nosso karma começa a ser acionado, a gente começa a ver as coisas de uma forma equivocada até, né? Ou talvez até não, talvez realmente seja uma ação que não é uma boa coisa, né? E aí os lamas dizem que a gente deve se afastar, simplesmente, né?
O Geshe Pende, ele falou isso uma vez, claramente, assim, falou assim, a gente se afasta, mas mantém aquele mestre, mantém a devoção que a gente tem por aquele mestre. Intocada. Você se afasta, né? Se você quiser, né? Mas você não arranha por seu próprio benefício. Você não macula aquela conexão de devoção que você tem com aquele mestre, né? Não é uma coisa simples, eu imagino. Nunca tive nessa situação, né? Mas não é uma coisa simples se fazer, mas é assim que os lamas falam que a gente deve fazer, para não virar um obstáculo para o nosso próprio caminho, né? Isso com relação ao lama, as pessoas da sanga, né? Agora, eu acho que no contexto comum também mais ou menos assim, sabe, Tetê? Depende do que aquela omissão ou a não omissão vai causar, né? Sei lá, não sei. Mas acho que vai depender da situação mesmo, né? E da motivação também, imagino, né? Se você vai, sei lá, revelar alguma coisa para causar menos sofrimento para uma determinada pessoa, você pode pelo menos delimitar aquilo, né? Para ter aquele efeito. Sei lá, não é uma situação simples, né? É isso que a gente precisa pensar. E talvez a melhor coisa quando a gente não sabe é perguntar para um lama, né? Se a gente puder. Qual que é a melhor ação, né? Oi, Dedê. E quando a gente vê alguém assim atacando lama, dizendo coisas horrorosas, É bom chamar de lado e falar, minha filha, você tá assim num voo non-stop para os infernos. É uma boa coisa, avisar, né? Levar sabe, um texto, um ensinamento. Porque nesse caso, pro lama, não faz muita diferença, né? Agora, para o praticante que ataca o lama, é muito negativo, é muito ruim. Então, a gente deveria tentar, se for possível, né? Se a pessoa escutar, se for possível. não, eu fiz isso, a pessoa se fez de vítima, você está me ofendendo. Eu disse assim, mas o que tu está dizendo, a maneira como tu está te dirigindo a umas coisas desrespeitosas, sabe? Uhum. Falando sobre sexo, masturbação, expondo lama, coisas constrangedoras. Aí a pessoa se fez de... mas pro lama não é constrangedor, né, Dedê? Agora, se é uma... Não, mas eu acho desrespeitoso, sim, acho... Sabe? Eu acho diferente eu acho essa situação ainda diferente. Eu entendo, claro, também acho chato, né? Mas o lama sabe se defender, né, nessas situações, especificamente. Sim, o lama sabe se defender. Mas é desrespeitoso, eu entendo. Não é uma coisa boa, né? Não, tomei xixi do lama. Mas às vezes a pessoa também tem uma perturbação tão grande que ela nem consegue nos ouvir, né? É. Paciência aí, sei lá. Foi o que o lama disse. Pois é. Oi, Rô, fala. Olá. Sobre a omissão, às vezes eu gosto de pensar a omissão como a ação de não fazer. Porque, às vezes, caso a caso, né, uma determinada omissão pode ser interessante, porque vai, como você falou, pode piorar as coisas. Agora, outras vezes, você pode se arrepender muito de você não ter feito. Então, considerar, no caso concreto, não vai dar para generalizar, como assim, eu vou não fazer, é como se fosse uma ação deliberada de não fazer. Eu acho que faz sentido, né? É assim, pelo menos, para mim. Eu acho que a gente tem que avaliar qual é a nossa motivação, né? A gente às vezes quer ter razão, né, pessoal? Às vezes a gente quer simplesmente ter razão, né? Quer se mostrar, quer se fazer de muito esperto, né? E o efeito que aquilo vai ter, né? Que benefício que aquilo vai trazer ou não vai trazer. Acho que a gente tem que avaliar cada situação mesmo, né? Entendendo que por trás tem todo essa questão do karma, que é diferente de pensar em termos morais e éticos puramente, sabe? A gente precisa avaliar do ponto de vista kármico o que aquilo implica para nós, né? Se a gente não tiver clareza, é melhor a gente conversar com os amigos da sanga, com o lama, se a gente tiver acesso, né? Fala, Aninha. É muito de cada um, esse negócio da omissão é complicado, porque, por exemplo,
quando o padre, que a gente antes também era pertencente à Igreja Ortodoxa Grega em Curitiba, um senhor de idade, meu Deus, mais de 80, acho que já basicamente 90 anos, ele seduzia jovens, mas isso não passava na cabeça, até que ele seduziu a minha enteada. Então ela perguntou, ela ficou assustada. Tem que falar, porque no momento que ela falou, as outras tiveram coragem de falar, entendeu? Então, essa coisa da omissão não é caso a simples. caso, não é simples. Eu vou acrescentar um outro aspecto aí, acho que tem um pouco a ver com o que o Roberto falou, né? Que se eu me omito porque eu não quero que o outro sofra, digamos, eu vi algo que sei que vai causar dor, então eu prefiro ficar quieto. Isso tem um valor. Agora, se eu me omito porque é conveniente para mim, porque eu não quero me incomodar, aí é outra situação. É a história da motivação, né? E quando a gente não se omite, também dependendo da motivação, pode ter um efeito diferente, né? Eu imagino. Então, vamos supor, você resolve denunciar ou ameaçar a pessoa diretamente. Fala, olha, se você não parar com isso, eu vou tomar providência tal, X, Y, Z, né? É uma forma também de lidar. Mas seja como for, se a intenção for interromper, isso é muito difícil para a gente, né? Para os praticantes comuns, tipo eu, né, por exemplo. Mas com uma intenção compassiva mesmo, de interromper uma coisa negativa, né? Que vai trazer sofrimento para muita gente. Essa é uma intenção diferente de você ir à porra. Ah, agora esse cara vai se ver comigo, né? Com raiva, né? Então, são intenções diferentes, né? São motivações diferentes. E acho que karmicamente pode ter um resultado diferente isso também, né? É um pouco também o que o Geshe-Pende diz. Quando você toma uma atitude com raiva, as suas opções, elas se reduzem, né? Porque sua mente está estreitada pela emoção, né? Agora, se aquilo brota da compaixão, pode surgir muitas outras ideias, né? E karmicamente, acho que isso tem muita diferença, sabe? A gente fazer uma coisa por raiva e fazer uma coisa por compaixão, né? Com as outras meninas, que seja, sabe? Se não pelo agressor, que também é uma coisa um pouco mais, né? Um pouco mais upgrade, assim, de compaixão, mas por outras mulheres, eu acho que tudo depende, assim, mas uma coisa sincera mesmo também, né? Não dar eu vou dar uma embrulhada aqui em compaixão para poder ir lá e dar uma pernada no outro, né? O praticante faz isso, né? Daqui a pouco a gente começa a florir uma coisa que que é pura raiva, né? Às vezes a gente faz isso também. Então, é só a gente que sabe dizer, na verdade, né? Que motivação que a gente tem. Fala, Rô. E às vezes a gente talvez não saiba, né? Porque em alguns casos muito complicados, a fronteira entre você quer parar para benefício dos seres, até do cara que está agredindo, e você está realmente com um pouco de raiva. Eu por exemplo, não vou saber, entendeu? Em alguma atitude minha, o quanto aquilo era um pouco de raiva, o quanto aquilo era alguma coisa mais positiva. O Lama Santen fala assim, ó, sabe uma coisa? Melhor deixar para Maharaja resolver, sabe? Do que a gente tomar uma atitude de compaixão irada, né? Que a gente está falando é disso, né? Atitude de compaixão irada. Tomar uma ação irada. É muito difícil para a gente fazer isso de uma forma direita. Então ele fala, ó, deixa o Maharaja resolver a parada, né? Não se atrapalha, né? Mas a gente faz o que é possível para a gente, né? A gente vai tentando, né, ter um referencial mais claro, mas às vezes não dá, né? Fala, Atila. Não, eu já mudei de ideia aqui. Vou bater a mão, desculpa. Desculpa. Mudei de ideia. Então tá bom, Fofura. Semana que vem a gente continua com o nosso karma, tá? Porque não deu tempo de a gente fazer a prática, nem nada. A gente, por causa do meu atraso, desculpem. Mas a gente continua com esse tema do karma. Também não precisamos correr, né? A ideia era um pensamento por semana, mas não tem problema.
A gente pode esticar um pouquinho mais. O karma sempre dá pano para manga, né? E a gente acaba que a gente não esgota nunca o assunto. Fala, Mori. Mudou de ideia de novo? Não, agora eu mudei, que eu lembrei do seguinte, daquela coisa do karma que a vida que a gente tem agora, que o Dom Hendrik falou, a vida que a gente tem agora é o resultado do nosso karma anterior, né, das nossas ações anteriores. E agora, nessa vida, a gente está projetando as próximas vidas, as próximas... Então, existe o karma resultante e o karma projetado, né? Então, assim, essa ideia de cultivar um solo positivo, ele vai pacificar esse karma projetado. Ou seja, ele é garantia de que pode haver tranquilidade. Por isso que eu acho que o Dharma é realmente assim, a grande bênção de se encontrar, porque está ali a possibilidade de você cultivar isso tudo dentro de uma prática de vida mesmo, né? Trazer para a vida. Trazer para a Aí, vida. isso, quando ele falou isso, eu falei, cara, então quem encontra o Dharma tem isso direto e ele pode gerar isso para as outras pessoas, essa intenção de realmente, não, peraí, vamos socorrer isso aqui, para que eles não continuem fazendo essa besteira, que eu também faço, eu sou resultado dela, né? Então, é muito interessante. Eu achei que é um universo essa coisa do karma, né? É um universo. É muito amplo. Para quem se interessar muito, quiser muito entender e estudar, tem um livro chamado Karma, da Lúcia da Letra, que é maravilhoso. Muito bom, é. O Lama Tarshi me mandou estudar um tempo atrás esse livro. Ainda não estava nem... Não tinham traduzido. Mas é muito legal, do Tralek Rinpoche. É muito, muito bom. Tem uma, assim... É de um detalhamento mas, ao mesmo tempo, bem prático, assim. Eu gostei demais desse livro. Mas é um tema difícil, né? Porque a gente não entende direito. A gente não entende direito, a gente não consegue enxergar muito com clareza, né? Mas tá bom também. A gente vai estudando, né? Fazendo o que é possível. Mas isso que está na nossa mão, eu acho que a gente se atrapalha mais quando a gente tenta ou entender, sei lá, o que aconteceu com a gente, ou tentar projetar o que vai acontecer com a gente, né? Tentar entender o que vai acontecer. Mas eu sempre acho que o mais importante, o que está na nossa mão, é cultivar uma mente positiva nesse momento, que é o que você falou, Átila, né? Isso está na nossa mão. Se a gente entender que o karma funciona desse jeito que a gente não sabe como é, né? Mas se a gente tiver confiança nessa lei de causa e efeito, né? Se a gente entender que é assim mesmo que funciona, né? O que está na nossa mão de fazer é cultivar agora estados de mente e ações virtuosas. É isso que está na nossa mão agora. Aconteça o que acontecer, quando acontecer, né? Então, umedecer o nosso coração com compaixão o tempo todo. Frase mais linda dos últimos tempos que eu escutei. O que vocês acham? Boa ideia? Então, tá bom. Vamos fazer a dedicação, fofuras? Vamos lá. Então, prece de longa vida à sua santidade, Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Ganrira Weikore Jinkam Supandandewa Malu Jungwene Cherezi Guantenzin Jatsoe Jape Kauje Bardu Tenjuchi. Ganrira Weikore Jinkam Supandandewa Malu Jungwene Cherezi Guantenzin Jatsoe Jape Kauje Bardu Tenjuchi. Peço longa vida ao Lama Luance. Tempa tu andor je chanchen, dangyu kansan zin pe makarai, tenzin ke bosha pe tempa,
Danze trinida shindo selwade. Takudrola jampe charchen. Pakel zandra menantendo tsikyam. Alen wala si shedrakpa. Ike bushen pusha petengurchi. Zangling chi danke parnupcho. So gilteng ni tabo selzepa. Lopong ke kiku tse zetrin. Gedro kunta pelam do trepaze. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa a sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti-Rakshita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Trisundeu possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lopcho Sun, Ring Loche, Zanling Sassun, Chapa, Pedro Juju Sun, não Adam Hidrado Sun, Gelesho. Deixa eu só comentar uma coisa antes de passar para a última prece, sobre esta prece aqui. A tradução em inglês ela é um pouco diferente dessa frase, e é bem bonita, é assim, que todas as aparências surjam como as três joias. É bem bonito isso, né? É mais ou menos o mesmo sentido, assim, mas é como se a gente pudesse, que a realidade toda surja para nós como o Buda, o Dharma e a Sangha. É um pouco diferente, né? Eu acho bem bonita essa tradução. Eu lembro sempre disso quando eu faço essa prece, de fazer a prece original. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jyodiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinho Duda, Korgan Lama Drugirni, Drowatikam Malopadei Salagopan Show. Fala, Dedê. Volta ali na prece do Lama Alan, em português. Só quero fazer uma observação. Observe. Ó, aqui na quarta linha da primeira estrofe, diz assim, ó, e faz que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Em alguns dos nossos estudos está só como a luz do sol. Tá errado. Eu vou dizer, teve uma atualização mesmo, essa aqui é a última versão. E é uma versão que eu mandei para o Lama Santen, mas é difícil de controlar essas versões, né? Tem outras diferentes. No nosso grupo aqui, nos nossos estudos. Dos nossos? Dos nossos. Denise, pode ser. É que aqui... Desculpa, Diane. Na última estrofe tem esse como a luz do sol. Pode ser essa, né? Não, era lá do Buda mesmo, não é em Jambudipa em geral. Bom, mas quando eu achar, eu vou marcar qual dos estudos é. Porque tá igual nos dois. Porque um é como a luz do sol e a lua, e a outra como a luz do sol. E aí os dois são só como a luz do sol. Eu acho, depois eu... Acho que pode ser uma coisa mais antiga mesmo, que eu vi em algum... tem algumas versões novas mesmo da prece. Tá, tem uma versão que é mais nova, que foi retraduzida pela Eva. Mas eu acho até ruim essa coisa da lua, porque a lua mesmo não brilha, né, pessoal? Vamos combinar. Isso é coisa de tibetano que não entende direito de astrologia, né? De astrologia. Brilha no mar. Brilha prateada. A lua não brilha, ela reflete a luz do sol só. Mas tudo bem. Eu acho também, vai que não é, né? Mas eu acho que é. A lua só reflete a luz do sol, né? Mas tudo bem. Tá bom também. Mas essa tradução que tu falou daquela frase, eu acho que fecha até mais com a segunda linha.
Do que você está Da falando? Da aquela- outra prece? Outra prece. Pode ser. Eu vou pegar direitinho a tradução para o inglês dessa prece. E depois os nossos bonitos estudantes de tibetano depois podem fazer também nos ajudar, né? Cadê o Átila? Já foi embora. O Átila já se mandou. Aqui, não. Ah, tu tá É uma aí? boa ideia perguntar no grupo. Eu vou separar a prece e Isso. perguntar no grupo lá. Tá. Porque eu acho Porque aí diferente essa tradução. o Daniel pode nos ajudar, o nosso professor, É. porque ele faz essa coisa da tradução direta, né, do tibetano para o Porque português. assim é uma coisa de cultivar a visão pura, né? Essa tradução do inglês é assim que todas as aparências surjam como as 3 joias, né? É uma cultivo da visão pura. E aí que a presença, que eu também acho lindo, que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, também acho lindo. Mas é um outro sentido, né? Eu, como não entendo tibetano, para mim, os 2 são bonitos e tudo bem, eu faço os 2 na minha mente. Mas eu queria entender também melhor, né? Se você puder perguntar para o Daniel. Agora, Giane, essa coisa de Sol e Lua, eles têm o simbolismo também daqueles elementos, né? Dos elementos e essências. O Sol e a Lua. De Sol e Lua. Então, eles têm Da essa essência do visão pai, da também. mãe. Isso. Tem essa coisa tântrica aí no meio aí de elementos, essências. Mas uma vez eu perguntei para o Lama Santen por que o Buda aponta para a Lua? Por que tem a Lua? A Lua não tem brilho, a Lua não brilha. O Lama Santen, não sei também. Não sei por que o Buda aponta para a Lua. Mas talvez a Lua como a história do reflexo, né? Talvez seja isso, porque o simbolismo da Lua, né? Eu já ouvi uma vez falando que ele aponta porque não é ele. Tudo bem, não é ele, mas por que não aponta para o Sol? Hein? Por que não aponta para o Sol? Entende? Eu entendo que não é ele. Não sou eu, é porque a Lua e não o Sol, que é o que brilha realmente, né? Essa foi a minha pergunta para o Lama Santen. Não sei. Não sei, mas talvez tenha a ver com o reflexo da Lua. A gente também vê o reflexo da Lua, sei lá, eu também não sei nem por que a gente está... Mas talvez porque se apontasse para o Sol, o sujeito ficasse olhando para o Sol e ia fazer a maior vista. Ofuscar, pode ser. Imagina, tem gente que olha para o Sol sem ser com uma proteção, pode ficar até cego. Verdade. É uma razão prática. Tá bom, amores. Beijocas, então. Até semana que vem. Ou, sei lá, até domingo. Beijo. Até a próxima. Obrigada, Jean. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Gê. Beijo. Obrigada, Gê.